Olá, seja bem-vindo ao módulo 4 do curso de Auditor Interno. E nesse módulo nós vamos falar sobre as etapas do processo de auditoria. Eu dividi esse módulo em 4 aulas para ficar mais leve assim, porque é bastante assunto, né, para tratar. E a nossa primeira aula a gente vai começar falando sobre os planos de auditoria, como que se elabora o plano, em que momento que se deve enviar, quem elabora, de quem é a responsabilidade, né, de aprovação. Na nossa segunda aula, a gente vai falar então sobre a documentação prévia que a gente pede antes do início da reunião inicial, né, antes do início do acompanhamento, né, seja remoto ou presencial, nesse processo de auditoria. Então, tem alguns documentos que é necessário a solicitação antes para você fazer uma pré-avaliação nessa documentação, né? Depois, a terceira aula, a gente vai tratar então da condução da auditoria, né, no processo ordenado, né? Então, todas essas aulas elas já estão no processo de ordem cronológica de acontecimento, né? Essas são as etapas do processo geral de auditoria. Então, nessa terceira aula, nós falaremos então sobre a condução desde o início, né, que se dá com uma reunião inicial, até o final do processo de auditoria de acompanhamento, né, ou seja, no remoto ou no presencial, que se dá também com uma reunião final. E dentro desse processo, a gente vai ver as etapas também que você deve cumprir. A última aula, né, a quarta aula, ela vai tratar então sobre as ações, as propostas de ações que a empresa vai indicar no primeiro momento para serem implementadas e que, em geral, o auditor interno ele é convidado também pela organização para analisar essas propostas de implementação de ações para ver se nesse primeiro momento elas são suficientes para implementação. Então, tem essa etapa também antes do fechamento, né? E trataremos também, então, nessa quarta aula do fechamento, né? Que é o final do processo. Então, veja que o final do processo não termina com o relatório de auditoria, ele pode terminar com o fechamento depois de análise dessas propostas de ações aí pelo auditor, remetendo para a empresa, né, um feedback se está ok ou se precisa melhorar alguma coisa que está insuficiente para depois que ela possa implementar. Prazos também, né, que são praticados em geral, né, não tem uma definição correta, mas a gente aqui sempre vai fazer recomendações conforme o que se tem, né, de experiência e o que se pratica aí no nosso segmento de auditorias, ok? Então vamos lá para a nossa primeira aula. Iniciando então a nossa primeira aula, falaremos sobre plano de auditoria. Bom, o plano de auditoria tem várias formas de ser executado, né? Tem prazos que são acordados entre a organização e o auditor, e tem já prazos que são pré-estabelecidos. E a forma também de realização desse plano de auditoria pode variar bastante. Então, aqui a gente vai ver como que se elabora, de quem são as responsabilidades, alguns modelos, né, de planos para que vocês, aí, principalmente quem está iniciando, né, vai iniciar como profissional na auditoria interna, tenha já aí modelos disponíveis para vocês estarem utilizando, né, para facilitar também no momento da elaboração de lembrar tudo que compõe o plano, tá bom? Vamos lá então para o nosso primeiro assunto. Bom, então o processo completo da auditoria, ele é composto por esses estágios, né? Primeiro, a confecção e o envio do plano de auditoria, né? Então, a elaboração desse plano, que em geral é o auditor que realiza, a gente vai ver com mais detalhes, a confirmação do plano, né, pela empresa, ou se for remetido da empresa para o auditor, então pelo auditor, a pré-análise de documentos, a reunião inicial de auditoria, a condução dessa auditoria, a reunião final, o relatório de auditoria, as propostas de ações e o fechamento, tá? Então, são compostas aí de 9 etapas que a gente vai ver agora na sequência. Bom, a confecção e envio do plano de auditoria, então, as auditorias, né, assim como qualquer atividade relacionada com a gestão da qualidade, elas devem ser planejadas de modo que todo o processo atinja seu objetivo, tá? Aqui eu estou falando de acordo com a qualidade, eu quero dizer que é com os pilares de gestão da qualidade, porque mesmo se você estiver num ambiente
como da 17025, num contexto como da referencial normativo ISO/IEC 17025 ou no PBQPH, esses referenciais eles são baseados no padrão ISO, tá? Então, o nosso curso aqui, né, com certeza é voltado mais para esses sistemas de gestão que tem como base o padrão ISO. Apesar que você pode aproveitar esse curso de auditoria para vários âmbitos aí, né? Bom, então, o processo de preparação tem vários objetivos, vamos ver então quais são. Para o auditor, quais são os objetivos, né? Deixar o auditor consciente, então, do que precisa ser auditado. Então, qual é o objetivo daquela auditoria pontual, certo? Porque, como eu já expliquei aqui, né, bastante, você pode ter o programa de auditoria, né, que é um programa anual, ou bianual, ou semestral, e aí você tem as auditorias, né, dentro desse programa, que pode ser uma auditoria para auditar todo o sistema de gestão, ou todo o sistema de gestão integrado, ou todas as unidades que são certificadas e acreditadas dentro da organização, ser feita, por exemplo, tudo no mesmo processo, ou elas podem ser dosadas em várias auditorias, né, durante o ano auditando cada tipo de processo, ou pode se dividir até em 2 auditorias de sistema de gestão por semestre ou até mais, né? Depende do caso, depende do referencial normativo, depende da demanda, depende aí do que a organização tem como objetivo estratégico nesse sentido com o processo de auditoria. Então, o auditor precisa saber o que ele vai auditar, qual que é o objetivo daquela auditoria pontual. Do objetivo da checagem, né? Então, o que eu checarei? Se é uma auditoria pontual, por exemplo, que é aquela que vai checar apenas um processo, apenas um tipo de ensaio, ou só os requisitos técnicos, né? Então, qual que é o objetivo? Com qual objetivo que eu vou estar, que vocês estão me convidando, me contratando para fazer essa avaliação? A organização pode dizer, nós temos um objetivo aqui pontual, porque nós tivemos aí 3 não conformidades da CEGEC, né, da última auditoria, ou do nosso órgão regulamentador, sei lá, o MAPA, que é do Ministério da Agricultura, ou a Anvisa, né? E nós precisamos verificar agora as ações de implementação, como é que ficou os processos, teve bastante revisão em documento, então a gente tem esse objetivo, é com esse objetivo que a gente quer que você olhe, com um olhar clínico em relação ao que era antes, né? E com o que foi implementado, então a gente precisa que você cheque tudo isso, ok? Então, só dando um parênteses aqui, o objetivo dessa auditoria, tá? Dentro de um programa de auditoria, ele pode ter mais de um, pode ser atender aos requisitos, né, do referencial normativo, mas ele pode ter um objetivo específico de alguma coisa que a organização quer que essa auditoria investigue mais a fundo, ou monitore, ou dê o seu feedback, ok? E às vezes até mesmo antes de vir um órgão regulamentador, ou certificador, ou acreditador, né? Então, é bom entender aí quais são os objetivos, tá? Para você poder estar desempenhando melhor o seu trabalho, focar naquilo que é importante, né, para a organização, o que ela pede, ao propósito que você foi contratado, cumprindo com os requisitos, né, do referencial normativo em questão. Informar, então, o programa para aquela auditoria, certo? Então, qual a programação, né? Aqui eu estou falando de programa, tem a ver com cronograma, tá, gente? Não é o programa anual, bianual, não. É o cronograma, programação, na verdade, cronológica, né? E também a organização das etapas de avaliação com relação aos requisitos. Qual requisito que eu vou auditar primeiro, qual que eu vou auditar depois, em que dias, em que horários. Pedido de documentação inicial necessária, tá? Então, o plano de auditoria, você vai realizar, tem 2 situações, né? Ou você pode primeiro realizar o plano de auditoria e enviar a proposta do plano para ser aprovado pela organização, quando eles já te informam em um e-mail de maneira formal o que eles pretendem com essa auditoria, ou inclusive eles podem também, acontece menos, mas eles podem enviar o plano para você analisar. Ó, a gente quer que você, né, avalie aqui esse escopo, esses requisitos, ou o sistema de gestão como um todo, né? E tá aqui o plano, por favor, revise, né, veja se falta alguma coisa, algum referencial
normativo que tem que aplicar, que a gente não percebeu. Também tem essa situação, tá? Então, o plano de auditoria, eu costumo dizer que ele é uma forma de conversa inicial sobre os objetivos daquela auditoria específica, tá? Então, ele é uma comunicação entre, né, um acordo entre do que é para ser feito e um entendimento também do que é para ser feito entre a organização e o auditor, o auditado e o auditor. Bom, aí também para o auditado, né, idem aos itens do auditor, né, também, mesma coisa, e deixar, né, quando é a empresa que remete para o auditor, e deixar então o auditado consciente da programação, né, o auditor, então, que vai analisar o plano, mesmo quando ele é proposto pela própria organização, tá? Pode acontecer, tudo bem. Ele vai avaliar a programação, se aquela programação dá para aplicar as técnicas que ele precisa para aquele objetivo daquela auditoria, tá? E também com relação à agenda, tudo, né? Ou tempo, dimensionamento, principalmente com relação ao dimensionamento, né? Principalmente os avaliadores, os auditores especialistas, os técnicos, né? Que avaliam o escopo mais técnico, tem que ter muito cuidado com o dimensionamento para que dê tempo de avaliar tudo que precisa ser avaliado, acompanhar, né, os ensaios, ou o serviço de calibração, ou o processo produtivo, né, para dar tempo, ou o processo de atendimento de serviço, para ver se dá tempo de fazer tudo, tá? Então, de quais ações deve tomar na preparação da auditoria e do envio prévio de documentos informados pelo auditor, tá? Então, para o auditado, ele precisa do plano também para ser informado de tudo isso daí, tá? Então, vamos lá ver as demais etapas. Bom, viabilidade da auditoria, né? Ainda falando sobre o plano de auditoria. Então, levar em conta fatores relacionados a informações suficientes para planejar a auditoria, né? Então, o que eu preciso para planejar essa auditoria? Eu vou acompanhar ensaios de, sei lá, vamos pegar um escopo aí da área de meio ambiente, análise de água. E essa análise de água é serviço prestado lá para o cliente, tá? É prestado lá a indústria que chama para ir lá e fazer análise da água ou do ar, né? Ou de emissão de gases, por exemplo. Então, isso é feito lá no cliente. Então, quando dessa auditoria, se for o caso de uma amostragem no cliente, vai aproveitar aquele serviço para o auditor acompanhar esses ensaios, essas análises, então esse planejamento tem que ser em função dessa data, né? Praticamente dessa data lá que o cliente vai poder receber ou que eles já estão, como se diz, já agendados lá para fazer, tá? Então, essa informação, ela precisa, né? O auditor precisa dela e a empresa precisa do feedback do auditor para ver como que é possível realizar isso, tá? Então, basicamente, com relação ao tempo, né, de deslocamento, também logística, quanto tempo que vai levar, né, o auditor precisa saber para ele poder dimensionar. Quando está no presencial, quando está no remoto, eu até costumo dizer que é mais tranquilo, porque enquanto eles estão, a equipe está se deslocando lá para o local, você pode estar auditando outros requisitos ali no remoto, requisitos gerenciais, requisitos de estrutura, né, requisitos de pessoal. Então, é até mais tranquilo. Eu acho que esse tempo é ganho, sabe? Quando você não vai de forma presencial, tá? É um ganho que eu tenho percebido aí nessas auditorias, tá? E é claro que tem que ter o cuidado daí quando tem esses deslocamentos de ver o que é pertinente você acompanhar, né? Desse meio de deslocamento. Por exemplo, tem equipamentos que são preparados previamente na organização ou no laboratório para ser transportados para o local para realizar aquela análise ou aquela coleta de amostra, amostragem, né? Tem muito de se fazer, retirar no cliente em geral, né? Então, o que você precisa verificar? Então, tem que estar atento, porque no plano de auditoria você vai precisar colocar isso. Olha, tudo bem, né? Enquanto eles estão fazendo transporte, a gente pode auditar os requisitos tal, não precisa acompanhar esse deslocamento, nesse caso, mas antes da saída eu preciso ver a preparação dos equipamentos, como que eles montam os equipamentos, ou como que eles embalam, sei lá, quando é pertinente, tá, gente? Tem casos que é pertinente para ver como que eles vão fazer o transporte desses aparatos, desses equipamentos aí para ser montados. E também quando chega lá no cliente, se tem que montar alguma coisa, você que é auditor da área técnica, né, de requisitos técnicos, especialista,
você também, em algum momento, vai precisar acompanhar conforme pede, né, a norma, os procedimentos, as instruções de trabalho, os referenciais normativos, tá? Ou requisitos legais, ok? Bom, então, informações suficientes para planejar a auditoria, cooperação adequada do auditado, né? Então, esse caso aí que eu tô falando, que da equipe se deslocar, então, cooperação, né? Não vai montar antes do auditor ver, porque o auditor precisa acompanhar. Então, a equipe precisa saber disso, da importância e relevância disso no processo, para que eles aguardem, né? O auditor está pronto ali, principalmente quando é via remota, disso que eu tô falando, tá? Ou mesmo em campo, tá? Para que possa fazer a montagem, etc. Colaboração no sentido de cumprir com os horários, né, na hora que foi programado no plano de auditoria. Então, por isso que o plano de auditoria tem que ser comunicado, é uma conversa junto com o responsável ali da organização pelo processo de auditoria lá interno, né, com o auditor, né, já para estabelecer esses horários, tá, horário de almoço, né. Então, se de repente, né, olha, o auditor vai estar aqui às 9h30, né, para auditar o teu processo. Aí, justamente naquela hora, a pessoa marca com o fornecedor, sei lá, 15 minutos antes, né? Tô falando aqui como se fosse um processo comercial, tá? Para conversar com o fornecedor ou com o cliente que vai lá visitar, dependendo do departamento, né? E aí isso pode atrasar, e daí o auditor vai ter que esperar, porque tem uma pessoa externa, principalmente se for um cliente. Então, cuidar com essa questão da colaboração, né? Da organização, deixar claro para eles que é importante cumprir os horários, né? Claro que pode ter algum imprevisto ou outro, trocar o horário de um departamento pelo outro, de um setor pelo outro, um processo pelo outro para auditar, pode acontecer de surgir alguma urgência. Mas é deixar claro para a organização que é bom, né, que se cumpra ali o estabelecido no plano, para não interferir, né, no bom andamento da auditoria, ok? Bom, o tempo e recursos disponíveis, né? Então, humanos, materiais e financeiros, né? Então, o que vai envolver nessa situação? Quais as equipes que vão realizar, então, o escopo? Quais as equipes que vão ser entrevistadas? Quem que vai estar disponível, né? Os responsáveis chaves de cada função, cargo para responder. O tempo, eu já comentei, né? Horário, datas, horários, né? Períodos que que precisam ser analisados, por exemplo, de ensaios, né? Se são análises, por exemplo, né? Ou processo produtivo que você não consegue acompanhar na completeza numa auditoria interna, como em muitos casos, então precisa acordar antes quais processos que de repente você vai tomar, porque às vezes está num arquivo já guardado, né? Então a organização também tem que resgatar isso. E tem casos que é bom deixar para escolher no momento. Então tem que analisar essa pertinência aí junto com a organização, o que é possível ser feito. Então tudo isso tem que ser organizado, né, em conjunto com o responsável, né, pela auditoria na organização. Ok? Recursos financeiros, aí, com relação com quando, por exemplo, se tem logística de viagem, né, isso tem que ser discutido antes, né, com bastante antecedência, voos, o transporte, ou se vai de locação, né, com carro próprio, se vai com carro locado, se a empresa vai buscar, se tem um motorista da empresa, tem várias situações quando vai em loco, tá? Quando vai fazer a auditoria lá presencial na empresa. Então, tudo isso também, essa questão aí tem que ser. Isso daí, gente, tem que ser acordado bem antes, tá? Bem antes, um mês de antecedência, no mínimo aí, tá? Fechar essa agenda aí. E não enquanto está fazendo o plano, daí está em mil coisas ali pro auditor, para você, né, auditor fazer, né, e para a organização também, tá colocando tudo, ao mesmo tempo fica muito pesado, sabe, os últimos dias de auditoria. Mais a documentação toda para analisar prévia, né, então isso é bom estabelecer com a empresa, né, pedir para a empresa organizar isso bem antes, é eles que vão pagar, né, as despesas, tal, tudo isso tem que resolver antes, tá? Também com relação a horários, né, dentro do plano, horário de almoço, horário de paradas, né, para um cafezinho, para, né, em que momento que é melhor para parar para tomar um café e ir no banheiro, né? Uso de celular, né? Tem casos que é restrito o uso de celular dentro de um setor produtivo, até pelo próprio auditor. Então, tomar cuidado com isso também, o auditor, para cumprir com as regras da empresa, né? Essa situação também da pandemia, do Covid, né?
o que tem, quais os cuidados que a empresa exige, né? Quais as portarias, né, que o Inmetro tem ali, ou o certificador, né, para quem você vai trabalhar, estabelece para a realização dessas auditorias, tanto presencial quanto remota, tá? Tudo isso tem que ser previsto, né, nesse período de confecção do plano de auditoria, tá? Com relação às auditorias remotas, né, a normativa do Inmetro, eu já li para vocês algumas aulas atrás, né, os cuidados para que possa ser possível realizar uma auditoria remota, né, e quando é no presencial, sempre olhar os referenciais, as normativas orientativas, né, que tem do órgão certificador, que você vai, né, tá prestando trabalho para eles, ou do órgão regulamentador, como um Inmetro, o SEGEC, uma Anvisa, né, um Ministério do Trabalho ou do Meio Ambiente, em qual contexto você tiver, tem que procurar ali colocar, né, você observar as regras que tem, as regras da empresa que ela estabelece de cuidados, né, assim como, por exemplo, cuidados com EPIs, né, para a segurança, né, e saúde ocupacional. Então, o que a empresa exige? Tudo isso precisa ser visto e acordado antes. Por exemplo, já teve casos, né, de empresas, elas não falaram nada, não conversaram nada comigo, era um sistema de gestão integrado, era na área de construção civil, e é muito difícil ir para uma área de construção civil ser um capacete, né? Entrar numa obra, né, tem que usar, né, IPIs também, né, botina, um sapato adequado, né, não pode ir com o pé de fora, uma sandalinha, nem um saltinho, nem nada, né. Indústria também, né, principalmente as meninas que aqui estão, as mulheres presentes aí fazendo o curso, né, futuras auditoras internas, cuidar, né, também com relação à vestimenta, né, a roupa, né, tem que ter muito cuidado nessa questão de porte também, né. E com relação a essas regras aí de EPIs, né, voltando lá ao assunto, então eles não comentaram nada comigo, se eles iriam dar os EPIs, por exemplo, um capacete, né. Eu particularmente, gente, por questões de higiene, principalmente com essa questão da pandemia, eu prefiro, quando adentro a empresa, a ter o meu próprio capacete, tá, para usar. E as botinas eu verifico realmente qual que é a sistemática da empresa. Se elas forem me dadas zerinhas, novinhas, eu uso. Agora, botina usada, gente, acho que é contra até regras né? Não pode, tá? Eu acredito que isso daí não deve ser praticado, né? Então, olhem lá as normativas de segurança também do trabalho e em determinadas situações você não é obrigado a aceitar coisas desse tipo. Então, vai, de repente, com a sua própria botina, seu próprio sapato, tá, gente? Isso acontece em empresas que são menos, tem menos entendimento, ou tá no início, sabe, de alguns processos, aí, alguns tipos de sistema de gestão, acontece. Ou tem sistemas de gestão que não levam tanto em consideração as questões de SSO, tá? Como, por exemplo, a área florestal. Não estou aqui falando que o pessoal não cuida disso, porque lá também precisa uso de EPIs, também tem requisitos legais do Ministério do Trabalho a ser cumprido, segurança, né, e saúde ocupacional. Mas, como, por exemplo, para campo, né, tem que ter bastante cuidado aí, né, o que vai ser dado de EPIs aí para vocês, tá? Protetor também, fechadinho na caixinha, né? Cuidar que se não tá te dando uma caixinha aberta, porque a gente também que é auditor, a gente permeia vários locais. Então você também precisa cuidar com a sua segurança, a sua saúde, tá? Ocupacional, tá? Então fica uma dica para vocês, né? E já vai analisando também como é que é o comportamento da empresa, né? Nesses casos, né? Com relação a essas questões que são tão importantes, né? Bom, gente, acho que falei bastante, dei bastante exemplos aí, né? Mas só focando mais nessa questão aí da pandemia, né? Veja certinho as regras da empresa, tá? Qual máscara que deve ser utilizada, se você vai levar a sua, se eles vão ceder máscaras deles lá, né? Pode ser, tem casos, por exemplo, tem que ser descartável, tá? Não pode ser aquela que é reutilizável, não pode ser aquela de tecido. Então, pergunta antes, né? Para você saber também como que se porta, certo? E quando é um sistema de gestão que envolve questão de SSO, já vai olhando se a empresa está cumprindo mesmo, né? Senão, às vezes, até antes da auditoria já pode ter algum apontamento aí para você estar fazendo já no plano de auditoria, né? Tá bom? Então, vamos para os próximos assuntos.
Bom, objetivos, escopo e critérios de auditoria definem o que é para ser realizado e podem incluir quando aplicável. Então, o objetivo da auditoria, né? Com qual objetivo que você vai avaliar o sistema de gestão ou aquele processo. O escopo, então, quais os itens do escopo, se forem ensaios, quais ensaios que estão nesse escopo, de qual classe, de qual categoria. Se for, por exemplo, serviços de calibração, quais classes, quais faixas de calibração serão atendidos, né? Processo produtivo, quais produtos entram, quais serviços entram, se for, né, venda de serviço. E os critérios de auditoria, ou seja, quais os requisitos, né? Quais os referenciais normativos que terão que ser atendidos, requisitos legais de cliente da empresa, né? E quais são esses, certo? Determinar, então, né? Então, eles podem incluir quando aplicável, determinar a conformidade do sistema de gestão, tá? Pode ser com esse objetivo, avaliar a concordância com os requisitos regulamentares, identificar potenciais de melhoria, podem inclusive pedir para você fazer uma auditoria pontual, só para verificar pontos de melhoria, tá? Já fiz auditorias de controle de processo para indicar melhorias, ok? Corrigir pontos específicos de processo, produto, a questão que eu falei lá das não conformidades que teve, de repente, de uma CGEC, de uma Visa, né, do mapa, e aí você vai ser chamado lá para verificar, né, aqueles pontos específicos, inclusive até numa investigação de causa, se você é um auditor especialista também pode ter essa situação. Pode ser uma auditoria de inspeção, mas não deixa de ser uma auditoria interna de primeira parte, tá? Verificar a eficácia de ações implementadas, checar novos processos implantados. Então, com relação a checar as ações implantadas, isso em toda auditoria, em todo processo de auditoria, né, de sistema de gestão completo, a gente sempre checa as ações implementadas da auditoria, né, apontadas da auditoria anterior, ok? Ou as que estão apontadas no sistema de gestão para ser realizadas pela empresa. Checar novos processos implantados, então tem auditorias pontuais que você pode ser chamado para checar aquele novo processo, o requisito gerencial, o requisito técnico que a empresa implementou e ela quer ter um olhar externo de um auditor que é da área para ver como que ficou em relação a um referencial normativo ou em relação somente ao sistema produtivo da empresa, tá? Pode ser com finalidades diferentes. O escopo e critério da auditoria devem, né, abranger os limites da auditoria como processos, localizações e atividades, tá? Então tem que ter toda essa abrangência. Então, quais os processos, quais as unidades a serem auditadas, né? E também quais atividades a serem auditadas, né? Daquelas unidades e dentro daqueles processos, né? Porque pode ser, principalmente em auditorias pontuais, que não é de sistema de gestão como um todo, às vezes não é toda atividade dentro do processo que vai ser avaliada, né? Às vezes tem um processo lá e vai avaliar apenas uma etapa daquele processo, tá? Como nessas auditorias ali para checar novos processos implantados ou para corrigir pontos específicos de processo ou produto que eu citei aqui acima, ok? Vamos lá, então, para o nosso próximo assunto. Continuando, então, sobre ainda a confecção e envio do plano de auditoria. Então, a seleção da equipe auditora, né? Então, levar em conta a competência necessária para atender os objetivos da auditoria, sempre observando a interdependência das áreas, tá? Então, o que seria isso, né? Então, quando, né, lembra daqueles exemplos que eu fui dando aí durante as aulas, de quando você tem o sistema de gestão, muitas vezes, né, vou pegar aqui o caso mais complexo, que seria sistema de gestão integrado, né, e até mesmo dentro desse sistema de gestão, você tem um laboratório com ISO e IEC 705 implantado dentro daquela organização e tem na organização como um todo, sei lá, uma ISO 14001, um PPQPH, uma ISO 9001, uma ISO 45001, um outro sistema de gestão do segmento daquela área, por exemplo, um FSC, um SERFLOR, tá?
Então, nesse caso, quando as auditorias os referenciais normativos são programados para serem auditados de forma conjunta, então essa organização ela vai selecionar com a máxima otimização aí de tempo, de questão viabilidade econômica, né, desse auditor interno. Então, provavelmente ela vai procurar uma pessoa que entenda ali do sistema de gestão integrado para poder estar facilitando, de repente, permear todos esse sistema de gestão da organização. Quando não é possível, então, ela vai dividir por áreas, né? Ou por áreas normativas, de referenciais normativos, né? Quem tem o conhecimento de cada situação, ou também com relação a processos, né, que ela pratique dentro da organização, os processos que são certificados, acreditados dentro da organização, né? Ou seja, com relação à competência, né, do auditor para cada objetivo de auditoria, né? E observando a interdependência das áreas. Então, se eu tenho, por exemplo, esse laboratório dentro de uma indústria, que ela tem um sistema de gestão integrado lá, né? Talvez seja mais viável deixar esse auditor ISO IEC 17725 só para auditar o laboratório, porque já é um sistema de gestão inteiro naquela. E às vezes é mais de um laboratório, pode ser mais de uma unidade para auditar, tá? E aí questão de deslocamento, de logística, né? Se tem mais de uma unidade, se ela é no mesmo local, se ela é em locais separados. Então, conforme essa situação de interdependência também, né? Vai ser selecionada essa equipe auditora. Aí eu estou colocando isso aqui para vocês, porque com certeza é mais a organização que vai fazer isso, tá? Mas muitas vezes também, se você está dentro de um processo de consultoria, né? Se você também é consultor e aí vendeu lá no seu pacote, né? Nos seus serviços, o processo de auditoria interna junto, a empresa tem o sistema de gestão integrado, ela pode querer contratar você, né? E você não conseguir fazer tudo sozinho. Você vai ter que contratar, chamar aí parceiros para te ajudar, tá? Se a organização não indicar, de repente você vai ter os seus parceiros aí para você trabalhar junto. Isso também é bem comum na nossa área, tá? Tem casos, né, que eu tenho um projeto lá de consultoria e por conta do tempo mesmo, né, da minha disponibilidade ou de agenda ou de como se fala, de dimensionamento mesmo, de ser impossível atender tudo sozinha. Então, eu também preciso, ou por questões de competência, porque eu acredito assim que aquela empresa ela tem um processo, por exemplo, de uma 45001, que é da área de, né, que é SSO, Segurança Ocupacional do Trabalho, Saúde e Segurança Ocupacional. Então, tenho parceiros meus que eles são muito mais aprofundados nesse sistema de gestão. Eu consigo auditar? Consigo, mas aí tem uma 17025 que é uma especialidade minha e que é muito mais difícil de achar auditor, né? Para a empresa achar uma pessoa especializada naquele segmento e que tenha conhecimento aprofundado de ISO 17025. Então, às vezes eu prefiro chamar um parceiro para atender essa parte, para eu ficar mais tranquila, para atender o outro escopo que, né, eu detenho mais, não é nem competência, é mais conhecimento, um conhecimento mais aprofundado, mais vivência, mais experiência nessa área, tá? E tem casos que você não precisa, que você vai conseguir fazer tudo, mas aí a empresa vai questionar, né? Silvio, você faz, né, a 17025, você faz ISO 9001 e 14? Ah, faço. Aí a gente pretende uma auditoria de 3 dias. Você acha que dá 3 dias o dimensionamento para você avaliar, né, a indústria e o laboratório? Aí eu vou dizer, eu acredito que 3 dias é pouco, porque um laboratório ele tem um sistema de gestão integrado, né, mas tem muitas coisas, processos que são realizados no próprio laboratório, como por exemplo, contratação de equipe lá, né, a competência verificada lá. E aí tem o restante da competência que é verificada lá no departamento de RH da empresa, tá? Então olha só que exemplo bacana que eu tô dando aqui que acontece, tá, gente? Então, tudo isso você tem que estar questionando ali a empresa antes, a organização antes, para entender como é que é os processos deles, se você não está acostumado, familiarizado com o sistema de gestão deles, né? Com a estrutura deles, para você saber dimensionar bem. Aí você vai falar, olha, eu consigo fazer sozinho, mas eu não consigo fazer em 3 dias. Eu vou ter que fazer pelo menos 4 ou 5 dias. Às vezes tem mais unidades, entendeu? Que você vai ter que se deslocar ou não se deslocar, mas se você está no remoto, ela é outra equipe que você vai atender. Então você tem que pensar, desculpa, em tudo isso, tá? Então você vai, né, dimensionando com a empresa, conversando até você chegar
né, numa conclusão ali do que é melhor, né, para atendê-la, ok? Então, isso tem que estar preparado também para ajudar a organização nesse sentido, porque às vezes eles também estão fazendo um processo inicial, né? Ou eles já têm um sistema integrado, mas eles estão integrando mais um agora, né? E aí eles não têm tanta experiência assim de dimensionamento, então eles vão pedir tua ajuda, ok? Contato inicial com o auditado, né? Então, estabelecer as responsabilidades pelo gerenciamento do programa, prazos, auditoria e demais processos. Então, também, né, para ter um contato inicial com o auditado, o plano de auditoria ele vai servir, né? Quem que é a pessoa responsável pelo processo de auditoria? Primeira coisa, né? Quem que vai ser o meu contato? Com quem que eu vou para quem eu vou me reportar dentro da organização durante todo esse processo de auditoria, né? Gerenciamento do programa, né? Então, essas questões que eu estou falando aí de logística, de horário, de tempo, de dimensionamento, né? E também lá internamente, às vezes essa pessoa responsável, ela não vai poder estar com você o tempo todo porque ela tem outras coisas ali para fazer, ou não vai estar disponível só para todo o processo de auditoria, vai estar disponível para você se reportar para ela. Então, em cada unidade, para quem que você vai se reportar, com quem que você vai falar. Então, as unidades, né, vocês vão ver aqui depois, isso tem que ser colocado também no plano de auditoria, quais os endereços, né, que vocês vão, os sites, né, que vocês vão estar adentrando, né, ou remotamente, ou, né, presencialmente para poder fazer, né, cumprir com a auditoria, tá? Os prazos, já falei bastante, né, início, término, prazos, por exemplo, inclusive do envio do plano de auditoria, quando a empresa te contata primeiramente, né? Ou seja, por um processo de consultoria ou por um processo, tem que ver se tem um prazo determinado no plano de auditoria que você tem que cumprir, né? Em geral, um prazo bastante praticado, né? Em média também praticado aí no segmento é 15 dias antes para enviar um plano de auditoria, tá? Mas tem casos que é bom começar a falar bem antes. Quando é o caso, por exemplo, de ter logística, de unidades diferentes, às vezes é bom falar pelo menos um mês antes, tá? Mas quando é um processo mais simples, menor, né? Aqui não envolve uma equipe de auditoria tão grande, então às vezes 15 dias é suficiente, tá? Auditorias, né? O processo de auditoria em si, como vai ser realizada a auditoria, etc., conduzida, e demais processos também. Os GAs têm responsabilidade de escolher o líder da equipe auditora. Então, assim, quem são os GAs, tá? Dentro das auditorias de terceira parte, o GA é o gestor, né, de acreditação, ou o gestor da auditoria, do processo de auditoria, tá? Daí, dentro da organização, o gestor, né, pode ser, por exemplo, o responsável da área de gestão integrada, ou da área de gestão da qualidade, ou o gerente da qualidade, se for uma ISO IEC 1775, ou o próprio gerente técnico, ou o gerente, o gestor geral ali do laboratório, tá? Então, esse GA, esse gestor, né, que é essa pessoa que normalmente que você vai se reportar a ela dentro do processo de auditoria, vai ser seu contato, em geral é assim que acontece, ele tem a responsabilidade de escolher o líder da equipe auditora. Então, por que ele tem, não digamos que seja responsabilidade, eu coloquei responsabilidade, mas ele tem autonomia, porque dependendo da competência, é ele que está contratando toda a equipe, tá? Ali ele vai intermediar as competências, então ele vai analisar quem é que tem a competência, por exemplo, para ser um auditor líder, né? E se precisa, ou junto com isso, um auditor de equipe, tá? Ou a mesma pessoa, ou se precisa mais de uma pessoa, tá? Então ele tem essa autonomia. Eu coloquei responsabilidade, mas nem sempre pode ser a responsabilidade dele. Como esse exemplo que eu estava dando, se você está dentro de um processo de consultoria, provavelmente a empresa vai consultar você como é que ela pode fazer se é você que está indicando a equipe auditora, tá? Ou se de repente você vai trabalhar com parte dos auditores internos deles, tá? Porque até num processo de consultoria, você pode inclusive preparar essas pessoas futuramente, né, quando você tiver bastante experiência, ou para quem já está aí praticando outros referenciais normativos, né, que já é auditor, às vezes até auditores líderes podem estar aqui, né, fazendo curso comigo, e
Inclusive, é bastante gratificante quando a gente já tem colegas aqui, né, fazendo o curso. Então, vocês, né, podem, por exemplo, trabalhar com auditores internos da organização. E aí, de repente, a empresa até indica você para ser o auditor de equipe, o auditor líder, porque você tem mais experiência, né, mais vivência de adentrar outros contextos organizacionais, tá? Ou pode ser ao contrário, ela quer um auditor líder de equipe deles para eles terem mais controle sobre o processo, ou porque essa pessoa também vai saber fazer os interrelacionamentos da equipe auditora melhor, porque ele conhece a organização, como por exemplo a logística, né? Horários, né? De almoço, de início, de término, de troca né? De imprevistos ali com relação à avaliação de algum outro processo que precisa trocar de horário um pelo outro, tá? Por imprevistos que acontecem. Então, gente, tudo isso, tá? Então, digamos que esse gestor tenha essa autonomia, tá? Troca ali por responsabilidade. E tem casos que é responsabilidade mesmo, ok? Vamos lá. Bom, a confirmação do plano, então, a comunicação, né? Então, o plano de auditoria também é uma evidência objetiva dentro dos documentos do sistema de gestão da qualidade, porque ele é um planejamento, né? E dentro desse planejamento, depois o relatório de auditoria vai dizer se ele foi cumprido, né? Lá na conclusão você vai concluir, você vai descrever na conclusão, desculpe, se você conseguiu cumprir com o plano de auditoria ou não, se não, o que ficou de fora e o porquê, a justificativa. E, inclusive, recomendação de uma auditoria pontual se não cumpriu para fazer aquilo, tá? Isso acontece, tá, gente? Porque mesmo que você dimensione muito bem, né, junto com a organização, imprevistos acontecem. Pode ser, por exemplo, de você acompanhar um ensaio a campo, tá? E chover bastante, chover torrencialmente, né, com tempestade, e daí ninguém vai pegar o carro para sair numa situação dessa, colocar em risco a vida das pessoas. Então, isso tem que ser cancelado. E aí, de repente, você pode aproveitar os dias, já que você está lá no caso do presencial, né? Ou mesmo que esteja remoto, essa chuva, essa tempestade, por exemplo, pode fazer cair a internet. E aí, sei lá, ficou meio-dia ou um dia inteiro, né? Gente, tudo isso está previsto de acontecer. Aí são acontecimentos de forças maiores que a gente fala, né? Que a gente não controla. Então aí de repente fica lá de 3 dias, 2 dias para auditar. Então você vai ver onde que pode, onde reorganizar de repente esse plano para ver o que pode ser feito, tá? O que é melhor para ser aproveitado. Que nem no caso de estar presencial, então é melhor auditar tudo que dá para auditar dentro, lá no escritório, né? Ou na indústria, que seja, ou num ambiente que é fechado, né? E daí voltar em outro dia, ou ficar mais um dia, de repente, na sequência, esperar se ver se melhora o tempo, né? E fazer o quê? É um imprevisto, né? Então, vai ter mais despesa de logística aí, mas pelo menos é melhor do que você ter que voltar numa outra época, né? Claro, se todos têm agenda para isso, né? Se for viável. Então, esse pode ser, voltando, né, ao foco aqui, né, ao comentário inicial, o plano de auditoria, ele é uma evidência objetiva e ele precisa, então, ser documentado, tá? E, inclusive, né, precisa ser aprovado pela empresa. Essa aprovação, a gente pode ver, pode ser por meio de uma assinatura eletrônica, pode ser ela, né, pode ser por meio apenas da formalização do e-mail, conforme estiver escrito na documentação da empresa, ou se não tiver escrito, o referencial normativo pede para que se formalize, né, um plano. Então aí vocês estabelecem entre auditor e auditado de que forma que vai ser feito essa validação, tá? Eu tenho como política, por último, atualmente, né, de remeter o plano, né, para os clientes que já estão comigo. Então, eu remeto o plano e eles assinam para mim e me devolvem, tá? Eu sempre envio e-mail PDF, eu evito enviar o plano em Word aberto, se é eu que confecciono, tá? Tem alguns clientes de muito tempo já que tudo bem. Aí às vezes eu abro uma exceção porque às vezes a gente acaba, né, gente, o cotidiano da gente é super corrido e acontece em alguns casos de tá ali os 15 dias, tá em cima da hora para mandar e tá todo mundo lá corrido na empresa, eu também.
E aí, essas são coisas da vida, gente. Essa é a prática, tá? A gente faz tudo como é que fala? A gente tem que aprender o que é ideal, mas na prática você tem que ter jogo de cintura para permear as questões que você às vezes sai do controle. Então, se está muito em cima da hora, e é um cliente que eu já conheço, que eu tenho já tenho um contrato estabelecido e tal, aí eu mando até o plano em aberto para que ele já faça as correções ali e me manda de volta. Mas quando ele manda de volta, ele manda assinado, eu fecho o PDF com a minha assinatura também e já remeto para ele de volta, tá? Com a minha assinatura também de visto ali, né? E com a assinatura dele de aprovação da minha proposta de plano, tá? Ou se é o contrário, ipsis lite, mesma coisa, tá? Então, procurem sempre formalizar isso, mesmo que na documentação da empresa não exija ser feito. Dentro do meu contrato, eu já coloco que o plano deve ser devolvido assinado ou vistado, né? Ou formalizado por meio de um e-mail, ok? Ok, recebi o seu plano, estamos de acordo, certo? É isso, tem que ter um fechamento. A confirmação de envio, então, e recebimento, a importância da comunicação. Então, mesmo que esteja assinado, né, é bom que você peça ou você coloca ali automático no seu e-mail, né? É bom que se faça por e-mail e não por WhatsApp, né? WhatsApp, conversas podem ser apagadas, etc. Você pode perder informação. Então, eu sempre recomendo fazer de maneira formal. A gente está num ambiente comercial, né, gente? Contrato de trabalho, né? E temos que ser profissionais, tá? Então, o que eu faço então, né? Eu sempre coloco no automático, se eu vejo que tudo depende do jeito com quem você está lidando, né? Com o tipo de organização que você está lidando. Então, se eu vejo que é uma organização que ela é toda, né, assim, metódica, que ela gosta das assinaturas, das coisas todas bem formalizadas, né? Então, eu sei que eles vão me remeter o e-mail de volta confirmando, ok, não deixa sem resposta, é a política que eles têm. Se eu vejo que já a empresa já não é assim, já é corridão e tal, e que, né, as pessoas são muito ocupadas e de repente não demora para responder o e-mail ou tem como já recebeu, tá ok, tá? Então vai muito do tipo de comunicação da empresa. E aí você já vai analisando também os itens de comunicação como é da empresa, tá? Para depois você fazer comentários lá, né, de melhoria no seu relatório. Então, quando é assim, que não tem uma resposta, que eu vejo que pode não ter uma resposta de confirmação ou demorar para ter, se eu sinto que vai ser dessa forma, eu já coloco no meu e-mail a ferramentinha lá de visualizar o recebimento, né? E a abertura do e-mail, tá? Para confirmar que foi recebido. Ajustes iniciais, importância, cronograma, né? Então, a confirmação do plano, tudo isso tem que ser confirmado. O que foi feito de ajuste, a importância de cada coisa, né? E o cronograma tem que fechar certinho ali, né? Com o previsto, né? Do que precisa ser realizado. É isso então. Vamos lá? Confirmação do plano ainda, preparo, né? Então, dimensionamento. Em qualquer auditoria, o auditor só poderá auditar uma fração relativamente pequena das atividades importantes do SG. Então, a auditoria ela é amostral, tá? Numa auditoria, mesmo que você tenha um olhar biônico, você não vai conseguir ver tudo que precisa ser visto, tá? Por isso que tem a auditoria interna e depois tem a auditoria do órgão regulamentador, do certificador ou do acreditador, tá? Ou até auditorias de clientes, certo? Por quê? Porque é um processo de melhoria, gente, contínuo, tá? E então é necessário vários monitoramentos, né, para manter a integridade de um sistema de gestão, né? Porém, você vai dar o seu melhor, né? Você vai fazer o seu melhor possível, né, para que você consiga fazer uma boa amostragem, né? Então, vou tentar colocar aqui alguns exemplos, mas quando a gente for falar da condição da auditoria, talvez isso possa ficar mais claro. Então, vamos dizer que você está auditando um item pessoal, né? Gestão de pessoas, capacitação de pessoas, né? E você entrevistou 5 pessoas durante o processo de auditoria, tá? Então, é bom que você pegue a documentação de capacitação dessas 5 pessoas. Se você conseguir, você tem que pegar das 5, tá? Se você não conseguir, né?
se realmente ali tem mais coisas que são mais prioridades dentro dos objetivos daquela auditoria para você olhar, e que a capacitação você já te deu um feedback que não é uma coisa assim tão criteriosa, né, dentro da empresa para você verificar na tua percepção, né, desde que isso acordado com a empresa e respeitando o dimensionamento também da auditoria, porque se tem tempo para ver, tem que ver, né? Então vamos supor, né, que é o caso que ocorra ali alguns imprevistos ou enfim, alguma coisa, alguma questão maior ali para tratar e atrasou um pouquinho. Então, nesse caso, vamos supor que desse requisito, você pode pegar a amostral. Então, é bom que você pegue, por exemplo, as amostras do pessoal técnico, que é onde vai a questão mais de realização das questões mais práticas, porque eu considero mais pesado isso, né? Para ter o conhecimento técnico teórico, tá? Da questão. Então, mas é sempre bom procurar ver tudo. Certificados de calibração, né? Às vezes, gente, tem 30, 40 certificados de calibração num escopo para um especialista. Gente, é impossível verificar todos, confirmar todos. Então, você faz amostral, você pega os equipamentos que vão, que influenciam diretamente o resultado, tá? Se tiver algum problema ali na calibração, na incerteza daquele sistema de gestão, vai influenciar direto o resultado do ensaio, da análise ou do serviço de calibração. E aí você vai nesses, tá? Os mais críticos, tá? Então, saber analisar a criticidade de processos né, para avaliar é super importante, tá? Então, só finalizando, auditoria amostral, né? Sem estresse, né? De querer ver tudo, abraçar o mundo, porque você não vai conseguir. Foca naquilo que é importante e no objetivo principal da auditoria, tá? Aliás, assim, cuidado para ser. A gente vai falar aqui representatividade, né? Então, acho que já posso falar direto, a gente discute isso que eu ia comentar agora aqui, nesse item. Representatividade. Os pontos de verificação abrangem uma amostra representativa dos elementos de controle, tá? Ou os serviços em andamento, de maneira a buscar uma visão clara da eficácia do sistema implantado. Eu coloquei um pontinho de interrogação que você pode fazer uma pergunta, tá? Na sua análise, né, tem lá o plano de auditoria, que está previsto auditar aquele processo. Então, no plano de auditoria, você não vai colocar esse detalhamento. Mas para você, como um checklist interno aqui seu de percepção, você pode fazer isso como uma pergunta para você, tá? Os pontos de verificação, então eu vou repetir de novo como uma pergunta para você, né, para soar aí como um questionamento você fazendo para você mesmo. Os pontos de verificação, né, determinados que você, né, vai observar, né? Eles abrangem uma amostra representativa dos elementos de controle, tá? Então, por exemplo, né, a gente estava falando dos certificados de calibração. Se eu tomar, eu não vou conseguir ver tudo, mas se eu tomar os certificados mais críticos, né, dos equipamentos mais críticos ali para análise, para gerar os resultados, que influenciam os resultados, é suficiente para eu estar fazendo para eu concluir a minha avaliação, tá? A outra questão é com relação aos ensaios, né, ou análises, né, ou serviços de calibração, porque dentro dos laboratórios de calibração, tá? A gente já fala um pouquinho sobre processo produtivo ou venda de serviços, tá? Mas vamos focar aqui, porque essa parte é bem, assim, digamos, mais, bem detalhista, né, para você tratar. Então, como que é a amostragem, por exemplo, de ensaios, né? Então, eu tenho lá 5 ensaios, né? Ela é da mesma área, da mesma categoria, tá? Então, vamos supor que eu tenha 5 ensaios do produto madeira, um é com madeira sólida, um é com compensado, o outro é com MDF e outro é com aglomerado. Vamos colocar aqui, vou usar a minha área, tá? Painéis de madeira, derivados de madeira e madeira sólida, tá? Esse é o escopo aí do laboratório. Então, veja só, eu tenho 4, né? 5, 1, 2, 3, 4 ensaios ali. E para análise se eu for falar sobre resistência, sobre umidade, sobre densidade desses itens de ensaio,
eu vou ver que as normas são bem similares à forma de realizar, né? Por exemplo, resistência, compressão e flexão, eles são muito similares, tá? A compressão em qualquer material, né, ela vai aqui, vai pressionar o topo, né? É uma compressão, tá? Então, pode ser compressão de topo, tá? Flexão, né, a carga vai aqui. Então, em qualquer tipo de material, até se for numa viga de madeira, vai ser assim, tá? Claro que uma viga é um elemento estrutural, a dimensionamento desse tipo de ensaio é bem diferente. O equipamento pode ser diferente, ou não, pode até ser o mesmo, né? A máquina de ensaio chama-se máquina de ensaio universal, tá? Mas a aplicação da carga para obter o resultado é na mesma direção. Então, eu posso dizer que esses ensaios eles podem ser verificados, analisados por similaridade um ao outro, porque é muito parecido. A resposta do resultado que vai ser diferente, mas a forma de realização, né, é praticamente a mesma base técnico-teórica, tá? Acredito que vocês tenham entendido, tá, gente? Então, eu peguei esse exemplo porque é da área de madeira, mas tem na construção civil, cerâmica, borracha, é bem em vários setores aí que ensaia resistência de materiais, né? Vários materiais. Então, é bem comum esse exemplo também, tá? Mas eu peguei da madeira, por ser a área que já permeei, enfim, tá? Um exemplo aqui. Então, esses quatro tipos de materiais diferentes, né? De itens diferentes, eu posso analisar por similaridade. Então, se a empresa me pede, sei lá, nós precisamos fazer essa auditoria, então se temos 2 dias, ou a viabilidade econômica nossa que é 2 dias para você fazer essa auditoria, né? E a gente precisa verificar, então, essas classes, e né, não é a inicial, não é a auditoria, vou falar de 17025, tá? Não é a auditoria inicial, a gente está na auditoria interna, mas a próxima auditoria da CGEC vai ser de manutenção, ou seja, não é inicialmente que vai começar. Então, você não precisa verificar todos os ensaios, você pode verificar por similaridade. Então, você escolhe o que é mais crítico, por exemplo, nesse caso, madeira sólida, eu escolheria, porque madeira sólida, ela tem uma forma de trabalho de responder às cargas solicitadas, né, que pode diferenciar, não é tão padrão, né, digamos assim, os resultados, uma faixa padrão, quanto tem mais variação, né, tem o desvio padrão é maior em relação aos outros materiais, porque vai resina, eles são mais homogêneos, tá? Então ela é mais heterogênea, mesmo sendo uma madeira comercial, que tem a grã reta, enfim, que não é tão heterogênea assim. Mas eu escolho esse porque acho que dentre eles é o material mais crítico, tá? Onde eu posso ter ali mais informações técnicas para verificar a capacitação do pessoal com relação aos conhecimentos técnicos nesse sentido, tá? E também ela é mais difícil de cortar, de preparar, né, de fazer a amostragem, tá? Então eu posso tomar essa e verificar por similaridade. Então, isso é representativo? Aí eu vou me perguntar, será que se é uma madeira sólida é representativa? Eu preciso ver um dos painéis. Acho que é melhor eu ver madeira sólida e ver um painel também, tá? Então tá, vou pegar então, sei lá, o MDF, daí que também ele é mais, sei lá, é mais fácil de analisar e vai levar menos tempo para eu analisar, mas eu tô pegando um desses três, aí tem essa questão também de tempo, né? Desde que cubra, né, o objetivo, e vou pegar a madeira sólida. Pronto, beleza, tá? Enfim, é mais ou menos esse exemplo que eu queria dar. Espero que esteja inteligível aí para vocês. Se não estiver, por favor, me busquem no chat, me perguntem, tá? Tirem as dúvidas, não fiquem com dúvidas nisso. Bom, ou serviços em andamento, né? Agora vamos falar um pouquinho de produto e serviço, né? De maneira a buscar, desculpa, os pontos de verificação abrangem uma amostra representativa dos elementos de controle, né? Ou serviços, né? Em andamento, né? Ou do processo produtivo em andamento, né? Então eu tenho lá uma certificação de 3 produtos lá nessa fábrica, nessa indústria que é certificado, né? Aí eu vou lá para, né? Vou fazer o plano e tal. E eu vejo que os 3 produtos são, sei lá, 2 tipos de cadeira e um tipo de mesa, tá? Então, eu com certeza não posso fazer cadeira e mesa por similaridade, mas e as 2 cadeiras, os 2 produtos de cadeira, eu posso fazer por similaridade? Posso reunir, então, e verificar só uma e a cadeira, tá?
Eu tenho cadeira, mesa e porta, né? Então, e tenho 3 tipos de cadeira, 3 tipos de mesa e 2 tipos de porta. Então, eu preciso pelo menos verificar uma porta, uma mesa e uma cadeira. Claro, gente, que dentro de um ciclo de certificação, tá? Que nem a ISO 9001, se não me falha a memória, é 3 anos, tá? Você tem ali um tempo para você avaliar todos, né, os produtos, né, daquele escopo, tá? E aí as programações de auditorias vão ser dimensionadas conforme esse tempo aí para cumprir esse ciclo, você tem que verificar, digamos que todos, tá? Na 17025 também, né? Você tem um prazo ali que não seria o prazo de manutenção, mas, por exemplo, você pode analisar a cada 2 anos os subgrupos, né? Os subprodutos, né? Ou os subgrupos que seja do serviço de calibração. Então, você tem ali, não vou lembrar agora, gente, todos os ciclos aqui, tá? Todos os tempos, tá? Os períodos. Mas, por exemplo, de ensaios, né? A cada 2 anos você precisa verificar um subgrupo, né? Então, se eu tenho, por exemplo, esses 4 painéis aí, a cada 2 anos eu preciso verificar pelo menos um deles, e assim vai. Para você cumprir o 7.9, que é a garantia da validade dos resultados, mesma coisa, você tem que ensaiar a proficiência, né? Fazer a proficiência, comparação, ou seja, com outro laboratório, uma rodada com um provedor de proficiência, a cada 2 anos sub, a cada 4 anos da grande área, ou seja, essa área de resistência desses materiais, tá? Pelo menos um. Então, você precisa ir permeando isso, né, e fechando os ciclos, tá? Então, essa auditoria interna, ela pode ser dimensionada dessa forma, né, e é indicado que seja dimensionada dessa forma, de forma a atender esses ciclos de certificação ou de acreditação ou as orientativas desse órgão regulamentador ou certificador em relação ao tempo que você tem para monitorar essas classes de produtos, essas classes de serviço ou essas classes de ensaios ou de análises, tá? Então, se atentar para isso, porque também, se você tiver num processo de consultoria, como auditor interno, a empresa vai perguntar para você, você precisa ajudar a empresa também a montar isso, tá? A ajudar, né? Dar como se diz assim, um suporte para ela no momento de dimensionar a auditoria. Você mesmo pode falar, mas o objetivo da auditoria é você analisar dentro dos 2 anos de manutenção, por exemplo, no caso da 17025, esse subgrupo aqui de ensaio, qual que é o objetivo que você tá pensando nisso, né? Então ajudem, né? Sejam colaborativos também, isso vai ser um diferencial para vocês na carreira de vocês, do que você só simplesmente aceitar o que a empresa pede e não questionar muito porque é o objetivo dela, tá? Porque tem empresa que já tá, né? Já é, como é que fala? Já é escolada, já tem tempo aí, né? E tem empresa que está começando e às vezes não se atenta no início, tá? Então seria isso. Acredito que tenha ficado bem explicado, né? É bastante assunto, gente. Se eu for falar só desse assunto aqui, dá uma aula inteira, né? Para não estender tanto assim o curso e as aulas aqui por questões técnicas também, por favor, se tem algum assunto específico, alguma dúvida, pergunta, né, no privado, né, no chat, e a gente vai estar respondendo aí, né, conforme os prazos aí que a plataforma, né, estabelece para gente, o mais rápido possível, na verdade, tá bom? Sobre a confirmação ainda do plano, a elaboração, né? Então, critério. Uma boa sistemática é escolher pontos por meio da seguinte análise. A relevância, tá? Agora a gente vai falar, né, sobre relevância. Então, os pontos escolhidos, de novo, você se questionando, né, quando você está fazendo o plano. Aliás, quando você vai estar se preparando para auditar, né? Ou ainda mesmo fazendo o plano. Os pontos escolhidos para serem auditados abrangem todos os departamentos, setores, né? Os processos, as atividades, né? Que são relevantes aos objetivos da auditoria, tá? Então, tanto quando estiver organizando o plano, né? Quanto depois, né? Com você nas suas abordagens de auditoria. Então, no plano, o que é importante de antemão saber? Se os departamentos, né? Tem empresa, gente, que não especifica ali, sabe? Só coloca os requisitos, eu mesmo não especifico. Não entra nesse mérito de departamento, de setor da empresa, quando o plano é eu que elaboro, tá? Eu coloco tudo por requisitos do referencial normativo, certo? Por quê?
porque eu não vou entrar nesse mérito, porque, por exemplo, aquele requisito, sei lá, de amostragem pode ter dois casos, tá? Vamos supor que seja amostragem. Ele pode ser feito a amostragem no cliente, o cliente pode enviar as amostras para o laboratório e pode ter o caso casos de ensaios que não realiza a amostragem, ou dentro do mesmo escopo daquele mesmo tipo de ensaio tem essas três situações, tá? Então pode ser bem complexo o sistema do laboratório ou da empresa, né? Então eu não entro nesse mérito, eu coloco por requisito e a empresa, né, vai ter a responsabilidade, essa pessoa responsável pela auditoria, de me responder quem são as pessoas chaves, os processos chaves, os departamentos ou setores chaves que respondem àquele requisito, tá? E quais forem, por meio de questionamento, investigação, né? Eu vou até fechar aquele requisito, tá bom? Então é uma dica muito importante essa para vocês, tá? Cuidado, colocar o setor comercial, o setor, às vezes não é o setor comercial que faz a compra, às vezes é o laboratório lá, o pessoal do laboratório, tá? Que tem um nível de aprovação lá dentro da empresa e ele mesmo faz. Às vezes a empresa é um laboratório, né? Um centro de laboratórios de pesquisa ou né, de laboratórios privados, que seja, né? E cada laboratório é responsável pela sua compra, não tem um sistema integrado ou centralizado de comercial, tá? Tô falando de compras porque acontece bastante, é um exemplo bem comum para esse caso aqui que a gente está tratando. Então, não vou colocar o departamento, quem que é o departamento comercial? A gente nem tem, eles vão, né? Já vi até auditores, né, colegas fazendo plano, e daí eles são questionados, não, mas a gente não tem setor comercial. Você colocou setor comercial, e daí voltou, parceiros, né, que colocaram, eu falei, coloca pelo requisito, né, aquisição de compra, ou, né, avaliação de fornecedores, algo, né. O nome do processo também, cuida com o nome do processo, que se você coloca o nome do processo, né, compras, ou aquisição de produtos e fornecedores externos. Às vezes não tem, só tem produto que compra, não tem, né, não tem serviço, né, que faz aquisição externa. Então, cuida com isso, sabe? É sempre bom quando é você que vai redigir, colocar pelos requisitos. E quando é a empresa que faz a proposta em contrapartida e te manda para você analisar se está ok, se está abrangindo os requisitos que ela está se objetivando auditar, se falta alguma coisa para você analisar, e aí ela coloca o nome dos processos dela. Aí você faz a pergunta ao contrário. Olha, né, o referencial normativo é ISO IEC, sei lá, 17025. O referencial normativo é ISO 9001. Aí esse plano, né, está abrangendo todo o sistema de gestão que você quer que eu avalie, os objetivos da empresa, aí você questiona a empresa antes de fechar e aprovar esse plano. Mesmo assim, eu recomendo, eu posso colocar os requisitos do referencial aqui, a gente pode compor com os requisitos do referencial, e aí vocês vão ver que eu vou ter aqui modelos de planos de auditoria que vai abranger essas situações aí para que ajude vocês, né, corrobore com vocês no momento de fazer a elaboração desse plano, principalmente para quem está começando e pode ter um pouco mais de dificuldade de fazer essa elaboração, tá bom? Vamos lá. Ainda sobre a confirmação do plano e elaboração, o cronograma, planejamento da auditoria, deve ter, então, conter, né, o nome e localização do auditado, tá? O nome dos departamentos, desculpa, voltando um pouquinho, nome e localização do auditado, então é da organização, tá? Então, qual que é o nome da organização, CNPJ de preferência, tá? Para reconhecer as unidades que serão auditadas, se são CNPJs diferentes por cada unidade, coloca essa informação para ficar bem claro ali, bem evidenciado, né? Para depois o órgão lá regulamentador, acreditador ou certificador, né? Ou o cliente que pegar esse relatório que quiser ir lá fazer uma auditoria e pegar, né? O teu relatório de auditoria, isso esteja bem claro, bem especificado, né? Do que foi feito, onde foi feito. O nome dos departamentos, né, processos ou atividades a serem auditadas, indicando a data, horário, início e termo de verificação. Então, aqui eu coloquei o nome dos departamentos, processos ou atividades, por quê? Porque, né, pode ser que não a empresa te mande e não coloque os requisitos. Então, precisa colocar, então, o detalhamento de tudo que abrange aqueles requisitos que precisam ser auditados, tá? Então, quando também não for um tipo de auditoria que tem um programa interno, tá? Porque tem isso também, tá, gente? Se aqui quem for
formar só como auditor da qualidade, tá? Auditor interno, né? Então, você, por exemplo, pode ter um programa que é estabelecido pela empresa, que não tem uma certificação, não tem um referencial normativo, é um programa estabelecido pela empresa, tá? Em geral, isso acontece em gestão da qualidade, com relação à qualidade de produto ou de serviço, tá? Tem empresas que têm o seu próprio programa de gestão e tem auditorias internas contratadas, né, que contratam terceiros para fazer, tá? Eu mesmo, né, tenho experiência de elaboração de programas, né, de gestão, de sistema de gestão para empresas sem nenhum processo de certificação. Claro que eu tomei uma base, um padrão ISO, né, um outro do segmento também, né, envolvi pilares de conhecimentos que eu já detenho, mas eu já fui contratada para gerar um programa, né, de gestão para a empresa, tá? E da qualidade também, tá? Por exemplo, eu já fui contratada para iniciar um laboratório, startar um laboratório, né, de ensaios, tá? De um determinado produto, tá? De inspeção. Então, as auditorias internas eram auditorias de inspeção, eram inspetores, e as auditorias eram feitas diretamente no lote que iria para o cliente, era exportação, tá? Então, bem específico, né, gente? Mas não tinha um referencial normativo do sistema de gestão do laboratório. Tinha um programa de gestão do laboratório baseado numa ISO IEC 17025 e alguns procedimentos de auditoria de inspeção lá nas empresas, nas indústrias que eram realizadas, né, os controles, os cheques de qualidade antes do envio para o cliente por exportação, né, nos lotes, baseada em certificações de produto daquela área, tá? Que também na época não tinha um PAC, né, um sistema de avaliação de conformidade de referência estabelecido. Então a gente criou tudo do zero, né? Então essa empresa criou esse sistema de gestão, de avaliação, e lá no laboratório foi contratada para startar o laboratório, tanto para montar ele como para criar os procedimentos e os programas de calibração, as periodicidades de avaliação do laboratório, de auditoria de monitoramento do laboratório, tá? Então, bem bacana, foi uma experiência assim muito boa para mim, sabe? Eu estava bem nova ainda na minha carreira e era uma consultoria já, sabe? Que eu fui fazer, né? Bem recente que eu tinha saído, tinha terminado lá a minha pós, né? O mestrado, que foi a primeira pós que eu fiz. Bem recente eu ter saído da graduação. Então foi uma experiência muito enriquecedora para mim, sabe? Fazer isso, porque era novo, não tinha nada estabelecido. Aí eu fui lá, peguei um pouco de ISO 9001, um pouco de, né? E aí tinha as normas do produto, né? Tinha os referenciais normativos do produto, do material, de cada país que seria exportado, tá? Então foi uma experiência. Eu não sei se foi nesse curso que eu brinquei, né? Que eu tive que traduzir do mandarim, porque tinha produtos, né, que a gente comprou, os equipamentos de laboratório, em mandarim, né? E tinha uma norma que era para atender, eu não me lembro se era o Japão, acho que era o Japão, que era uma norma japonesa, tá? Então, eu tinha o inglês que ajudava, né? Mas também tinha a tradução lá no idioma deles. Então, foi claro que eu peguei o inglês que era mais fácil. Então, foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Então, você pode também ser contratado, se você, a tua formação, você pedir aqui também como auditor, somente auditor interno, que seja auditor interno da qualidade, né? Que a gente chama. Então, você pode, então, ser requisitado para avaliar com relação a esse objetivo. Então, aí não vai ter o referencial normativo, tá? Então, eu coloquei lá anteriormente quando fala de sistema de referencial normativo. Se for esse caso, realmente não vai ter, mas aí você precisa analisar com cuidado se está abrangendo todos os requisitos necessários, tá? Então, de preferência, ainda escreva por nome de processo, não de departamento ou de atividade. Escreva o nome dos processos. Analisar o processo processo de compra e aquisição de produtos e serviços externos, tá? Analisar processo, né, ou programa de auditoria, sistemática de auditorias, algo assim, tá? Então, aí você vai estar direto no foco. Avaliar o escopo de
dos produtos X, Y, Z, tá? Então, bem detalhado, gente, para não ficar nada de fora e para dar entendimento na comunicação com a organização, o que você vai fazer, o que ela está pedindo para você fazer, o que você está se propondo, o que você vai precisar fazer, tá bom? Bom, data, horário de início, horário de término da verificação, tá? Então, sempre data, horário de início. Daquele dia, vai iniciar às 8, vai iniciar às 9, vai iniciar pós-horário de almoço, tá? Que horário que inicia, tá? Então, tem casos que a direção, desculpa, às vezes a direção mesmo, né? Mas a organização, que eu queria dizer, ela estabelece, olha, na reunião inicial a gente vai iniciar mais cedo, às 8 horas, que pega todo mundo que tá envolvido no processo. Mas no segundo dia a gente vai para campo, então lá só dá para chegar às 9 lá no cliente para fazer a amostragem lá ou para retirar o material de análise. Ah, tá. Então aí a gente gostaria que a gente iniciasse às 9. Tudo bem? Tudo bem. É a organização que está requerendo. Aí você analisa se não vai precisar de um pouquinho, então, estender um pouquinho mais à tarde, pergunta para a empresa se é possível ou não, ou reduzir um pouquinho o horário de almoço, tá? Para dar tempo de você analisar tudo que precisa dentro daquele dia, certo? Normalmente, as contratações, elas são feitas por HD, homem-dia, tá? Então, é um valor por homem-dia. E esse homem-dia representa 8 horas de trabalho. Essas especificações, inclusive a CEGECL tem um documento com valores que você pode até usar, se você quiser, né? Como referencial para quando você estiver começando, né? Tanto de valores quanto de essa questão do HD, tá? É o que se pratica aí no segmento para vocês saberem, tá? Bom, também o nome dos auditores, da equipe auditora, né? Ou do auditor, horário de almoço, nome e também quem vai desempenhar o quê? Quem que é auditor líder, se é auditor de equipe, se é auditor especialista, técnico, se quem é quem vai auditar o quê, tá? Horário de almoço, ou intervalos, né, para parada para o café, reserva de horário para reuniões dos auditores. Então, olha só, gente, isso aqui é super importante, tá? Então, se está numa equipe auditora, com auditor líder ou um auditor de equipe, e vocês vão fechar ou um relatório só, vão unir as informações depois um relatório só, ou se vai ser cada um com seu relatório independente, mas vocês vão precisar concluir do processo de auditoria, se for ele de forma integrada, concluir tudo em um mesmo documento, né, fazer uma mesma conclusão todo aquele processo, ainda que seja referenciais normativos diferentes, distintos, né, mas integrados. Então, vocês precisam se reunir antes para discutir situações da equipe, tá? Ouvir feedbacks de cada um, principalmente o auditor líder, vai pedir para fazer isso, tá? Deve pedir para fazer isso. Então, vocês precisam desse tempinho. Então, esse tempinho precisa ser dimensionado também dentro do programa de auditoria, tá? Porque senão a empresa começa ali, né, o horário ali a querer estender e tal, e você precisa meio que dar uma puxada e não deixar, e tentar manter ali o cronograma certo, porque vocês têm que ter o tempo de vocês, tá? E também eu vou dar uma dica aqui, se for, por exemplo, finalizar a gente uma auditoria, não só no fim de semana, mas, por exemplo, se for uma sexta tarde, for o último dia de trabalho das pessoas, pensa que numa sexta-feira à tarde as pessoas estão bem. Não é só porque hoje é sexta-feira. Não é só por isso, não é só por causa da diversão, tá? Também, né, gente? Somos humanos. Mas, principalmente, porque as pessoas já estão cansadas, esgotadas. Então, quanto antes você fechar essa auditoria, se você tá lá, o final do expediente da empresa é 5h30, por favor, não deixa para finalizar a reunião às 5h30, junto com o final do expediente, porque daí a pessoa não vai sair de lá às 5h30, ela vai sair umas 6 horas, que ela vai ter que terminar ali, daí tem os cumprimentos, né, despachar vocês, né, e dar atenção ali e tal, né, principalmente o representante. E aí que ele vai para a sala dele, organizar as coisas dele, daí que vai para casa, às vezes tem compromisso com a família, né, com os amigos. Então, pensem nisso, né? Sejam empáticos nessa parte, procura puxar o carrinho e pelo menos terminar com uma meia hora, no máximo uns 15 minutos antes do final do expediente desse pessoal. E isso vale para todos os dias também. Terminar sempre um pouquinho antes, procurar não estourar o expediente deles, a não ser que a própria empresa peça, tá? E
tem uma questão ali de imprevistos ali no andamento, e ela peça se você pode ficar até mais tarde, se você puder também, né? Porque, por exemplo, em avaliações remotas, né, você vai estar home office, e às vezes você também tem suas obrigações com o filho para pegar na escola, né, com o marido que precisa dar atenção, né, em alguma questão, né? Então, assim, procurem sempre respeitar esses horários, né, e colocar para a organização que você também não pode, às vezes, ficar até muito mais tarde, né, porque você tem compromisso. Não é feio, tá, gente? Não é... Saber dizer não é uma coisa importante na vida profissional, tá? O jeito que você fala, né, você se justifica o porquê. E é claro que se você pode, se não tem nada para fazer depois, ou não tá tão esgotado assim, tá, né? Então, se é uma situação ali de necessidade da empresa, por favor, atenda, né? Não custa esticar um pouquinho, tá? Desde que seja limitado, né? Não vai ficar 1 hora, 2 horas depois, né? Porque teu HD é 8 horas, né? Senão torna uma coisa estressante, é uma questão meio, né, assim, né, de avanço dos seus limites, né? E também com respeito aos seus honorários de trabalho, tá? Então, saibam fazer isso, mas podendo colaborar, se for um pouquinho a mais, não tem problema, tá? Bom, vamos para o próximo assunto, então? E aqui eu trouxe para vocês um modelo de plano de auditoria, né? Como eu tinha comentado, é um deles, né? Tem outro aí pela frente que é até mais completo, baseado também no sistema de gestão, do sistema de gestão que a CGEC atende. Mas esse, por enquanto, é um modelo que eu trouxe para vocês já para a gente dar uma olhadinha aqui e vai ajudar vocês, né, no dimensionamento da auditoria de vocês. Vou fechar a minha câmera aqui agora, tá? E vou ligar o meu cursor aqui para poder a gente dar uma olhadinha nele. Bom, então aqui a gente tem, né, o plano nome, né, o plano de auditoria, pode pôr plano de auditoria interna, se vocês quiserem, o nome da empresa ou a logo da empresa aqui, tá? Se for um modelo da empresa, tá? Pode ser da sua empresa também, né? Ou se for no modelo da empresa, em geral eles colocam aqui para a esquerda, né? Tem até regras para isso. A data, né? E página de página, tá, gente? Eu não coloquei aqui, mas sempre coloque em documentos de gestão página de página, tá? Porque o relatório de auditoria, a maioria das empresas, né, colocam, né, recomendado que se coloque página de página, porque é um documento, ele não pode, de repente, ser produzido parcialmente, tá? Só inteiro, né? Porque se reproduz parcialmente, perde parte das informações, tá? Então, cuidem com isso e se for modelo de vocês, por favor, coloquem página de página, tá? E orientem as empresas a fazerem dessa forma também, se for possível. A data da auditoria. A auditoria número é quando você tem um sequencial da tua empresa ou da empresa, né, lá, código da empresa, lá interno, da organização, o escopo da auditoria, né? Então, descrever aqui está um espaço pequeno, mas esse campo aqui pode ser aberto, né? Porque às vezes o escopo é um pouquinho maior. Aqui eu coloquei um modelo que é dos requisitos da norma ISO 17025 versão 2017. Então, nós temos aqui qual a área que será auditada, tá? Então, a área, nesse caso, ela pode, por exemplo, ser a área de ensaios ou de serviços de calibração, tá? Ou ela pode ser a área da empresa, o local da empresa. Nesse caso, que eu não coloquei aqui endereço, nada, tá vendo? Esse plano aqui, gente, é um modelo que é até bem usado aí pelas empresas, mas eu acho ele ainda que falta informação. Eu já vou dizer o que é, tá? Por exemplo, a área aqui, tá? Ela pode ser, então, área de calibração ou área de ensaios. Por exemplo, a área ensaios é área ambiental, né? Aqui, a área construção civil, tá? Ou área, o tipo de ensaio. Ensaios de análise de água, tá? Ou aqui, ensaios mecânicos, ou aqui, serviços de calibração da área de pressão, tá? Pode ser esse tipo de área de designação, tá? Mas pode ser a área que é considerada o setor, tá? E pode ser a área como a unidade que será auditada, tá? Então, essa área, ele é bem abrangente. Aí precisa, se o modelo é teu, você estabelece, deixa bem explicado aqui o que é essa área, tá? Se é da organização que vem desse jeito, precisa estabelecer aqui o que ela quer dizer com área. Então, tem que olhar o procedimento de auditoria dela, se for o caso,
para ver o que ela estabelece como área aqui, se é a área local ou se é a área tipo de ensaios, a área ou classe de ensaios e serviços de calibração ou processo produtivo, tá? Ou ainda locais, né? Unidades, tá bom? Então, horário, tá? Então, tá assim, gente, também porque é um documento mais genérico esse aqui, tá? Um modelo mais genérico para adequação, inclusive, se quiserem, tá? Horário, a equipe auditora, né? Ou auditor, processos, né? Quais os processos? E aqui, nesse caso que é a ISO IEC 17025, então o processo que seria o nome, aquisição ou compras, né? Ou processo comercial, pode colocar aqui, né, nesse caso, né? Porque aqui, ó, define os requisitos, entende? E aqui, qual o documento? Qual que é o referencial normativo? Aí você pode até colocar o documento da empresa, se você já conhece, né? Se você já pediu o manual de gestão dela, você já tem lá quais os requisitos, né? Provavelmente essa informação já está lá. E aí você pode colocar aqui qual o documento, né? Ou se for a empresa que estiver enviando para você, isso aqui ela já vai colocar, tá? Registros, inclusive, se quiser colocar também envolvidos, tá? E qual que é o requisito da norma que abrange, tá? E aqui você tem o requisito 4, por exemplo, mas aqui, ó, dentro desse quadrinho, você pode marcar um X ou você pode colocar aqui, na área de, sei lá, direção da diretoria, né? Processo da diretoria. Aí coloca aqui qual o nome do processo, sei lá, análise crítica da direção, a direção, o nome do procedimento que tem essa sistemática, os registros envolvidos, e aqui, por exemplo, que você vai auditar dentro desse processo o item 41 e 42, tá? Que é confidencialidade e imparcialidade. Você vai ver se isso é levado em conta na análise crítica pela direção, tá? Pode complementar. Ou só marca um xizinho aqui, que é o item 4, e aqui já, sei lá, é o processo do item 4, então você vai auditar com a gerência do laboratório, tá? Então, a área aqui pode ser gerência, né? O processo pode ser requisitos de confidencialidade e imparcialidade da empresa. O documento pode ser o nome do procedimento, onde está escritas as temáticas, os registros envolvidos, como, por exemplo, um termo de conduta, né? Um termo de responsabilidade e confiabilidade, ou um termo de imparcialidade e confidencialidade, como as organizações costumam chamar, tá? E aqui marca um xizinho. Aí dei um exemplo disso. Então, esse modelo aqui, ele é legal porque ele é genérico. Você pode pegar ele e adaptar ele para sua empresa, tá? Do jeito que você queira. Ou a organização, né, pode usar para adaptar para o jeito dela. Mas, assim, o que não pode faltar aqui? Aí, esse campo área aqui, vocês tenham cuidado com o que vai usar. As unidades auditadas, as unidades locais onde está sendo realizado esse processo de auditoria, tá? Isso não, em algum momento tem que ter aqui. Pode usar esse campo aqui, né? E adequar a área local aqui, por exemplo, para processo, tá? No lugar de processo. Ou então especifica aqui em cima o escopo da auditoria, sei lá, unidade e tal, tá? É isso que eu acho que poderia ter acrescentado aqui, mas como é modelo genérico, então foi feito assim mesmo. E aqui, né, as equipes auditoras, tá? Então, a equipe auditora, não é as equipes auditoras, é a equipe auditora, né? Então, auditor líder, quem é, equipe 1, equipe 2, e aqui eu até coloquei a mais, né? Porque tem casos que realmente são as equipes auditoras, né? Porque tem casos que é um sistema de gestão integrado, são unidades locais diferentes, né? Ou remotas diferentes, né? E aí tem uma equipe de 1 ou 2 auditores para cada local. Então, aí tem que pôr separado mesmo. Então, eu coloquei o caso máximo aqui, mais complexo que pode acontecer. Ok? Vamos lá? Bom, aqui eu trouxe um outro modelo, então, que é mais detalhado, tá? E é um modelo utilizado, inclusive, dentro de avaliações da CEGEC. Eu utilizo para enviar a CEGEC, tá? Que quando eu estou num tipo de referencial normativo que eu tenho que elaborar o plano, tá? E também utilizo para os meus clientes, ok? Então, nesse plano, eu acho que ele já está mais adequado. Ainda eu fiz mais uma melhoria depois disso. Eu vou deixar para vocês nos bônus, ele já vai estar atualizado, tá? Então, aqui o nome da empresa,
tá? Eu preciso, nesse primeiro momento, os dados da empresa, seria bom colocar o nome CNPJ, se forem unidades diferentes, então, quais unidades, a data de realização, os períodos de realização, se é em dois períodos, o auditor, né, se é interno, se é líder, dá para colocar, ou só coloca apenas auditor interno, se for uma pessoa para todas as funções, o gerente do laboratório ou o contato do laboratório, tá? E o contato, se é um e-mail, um telefone, né, para ser contatado. Então, se você não tiver, você já pede para a empresa preencher aqui, por favor, para você ter o contato, tá? É muito importante, tá, gente? Sempre tem o contato das pessoas da empresa, principalmente quando você for fazer presencial, tá? Claro, o e-mail você vai ter, mas é bom ter um telefone de contato para comunicar qualquer imprevisto, ok? Vamos supor que você fica sem internet, mesmo estando numa avaliação remota, né? Aí no início da reunião você vai falar como. Então tem que ter um WhatsApp ali da pessoa, ou um número de um número de ligação, né? Que seja o WhatsApp, mas também dá para ligar, tá? Então, ou o telefone da própria empresa, né? Que você pode contatar a pessoa. Então, isso é bem importante, tá, gente? Esse complemento. Aí aqui os requisitos dos processos, isso aqui também é baseado na ISO IEC 17025, mas poderia ser um outro referencial normativo que dá para usar tranquilo. Reunião, horário da reunião inicial, dia e horário, né? Previsão de início e término. Sempre coloca, gente, previsão de início e término. Porque você vai estar reunido com a equipe inteira, né? E aí todo mundo quer falar, tem que ter horário, tem que ser um horário controlado. Então, sempre coloca início e término. Nos processos de avaliação também, tá? Ó, início e término. Aí aqui, ó, vocês podem ver que eu não coloquei horário de almoço, intervalo, nada, porque aqui eu desmembro nisso, tá? Aqui eu vou colocando aqui horário de almoço, eu faço as observações aqui, porque daí aqui eu já estou comunicando com a empresa e já vou quando fecha o plano, tá tudo aqui essas informações, tá? Ou, por exemplo, os locais, unidades que vai ser auditado, porque são requisitos técnicos, ó, tá vendo? Os locais que vai ser acompanhado, né? O tempo de acompanhamento de cada local ou sala de ensaio, de serviço de calibração, laboratório, tá? Eu vou desenvolver aqui tá? Então, aqui para resumir, eu não fiz ali muito detalhado, mas tem esse espaço aqui para desenvolver. Como, por exemplo, aqui na reunião inicial, eu coloquei os assuntos, apresentações, né, confirmação do escopo a ser acompanhado e comunicação, né, do escopo a ser acompanhado para toda a equipe. As NCs da auditoria anterior, né, se teve, por exemplo, você já pediu aqui o relatório de auditoria anterior, né, e já tem aqui as NCs da auditoria anterior. Então, você já tem um feedback aqui da questão de acompanhamento, né? Que você precisa dizer que você vai acompanhar, então, a implementação das ações dessas NCs do relatório de auditoria anterior, tá? Se tem. Ou oportunidade de melhoria, se tem. E como vai ser o andamento da auditoria, né? Aí aqui você pode falar dos intervalos, do horário de almoço, né? Fala tudo o que foi designado, né? Junto com o responsável da organização, comunica para equipes. Você pode estar aberto para falar, ou esse responsável, essa pessoa responsável da empresa pode estar falando também, vocês se organizem para ver quem vai falar. Aí aqui os requisitos, né? Pode ver que eu coloquei tudo por requisito. E aqui o espaço para conclusão das constatações do relatório e reunião final. Então aqui, gente, não tá é uma auditoria pontual, tá? Pode ver que só tem requisito técnico aqui, uma auditoria para os requisitos técnicos. O espaço para as constatações também, né? E reunião final, então o horário, né, da avaliação daquele dia, e aqui o horário da reunião final, tá? Aqui um caso que terminou, né, foi um dia e meio de auditoria. A verificação das correções, né, das NCs, aqui até coloquei um modelo de RAV, não é fictício, tá, gente? Não, mas é um tipo de modelo de documento que é um documento da CGEC, tá? Que chamam de RAV, que é o relatório final. Outras empresas também chamam de RAV, tá? Aí o número dele, né? E correções, então, do RAV anterior, tá? Seria o relatório de auditoria anterior, tá? Ou o relatório de auditoria interna anterior, ou que seja, qual o relatório anterior que foi, né? Então, a conclusão, se estão bem implementadas ou não as ações, e o relato do auditor com constatações desse processo de auditoria final, né? Então, a sua conclusão. Aí aqui eu coloquei algumas observações, ó, do envio do relatório, prazo de envio do relatório,
prazo para as propostas de correções das ações, né, de correção e de envio das ações de implementação, tá? Então, tudo isso aqui, se você foi contratado para também ver essa parte, né, essa abrangência, aqui na reunião final é o momento de tratar os prazos, né, para fechamento, então, de todos os processos, tá bom? Bom, aqui ainda nós temos, então, o escopo, né, de calibração. Então, nesse caso aqui, eu coloquei bem específico aqui, né, a avaliação é de motores, equipamentos e materiais elétricos, né, são líquidos isolantes elétricos, o item de ensaio. Então, aqui tem ensaio químico, né, tem ensaio e amostragem, tá? Então, aqui, ó, classe do ensaio, que é ensaio químico, e a descrição, determinação do teor de produtos clorados em óleo mineral isolante por né? E qual a classe, a faixa, né? Que é o escopo, né? Na 17025 tem isso. Qual que é a faixa de ensaios que atende, de análises que atende, ou de serviço de calibração, faixas de calibração que atende, tá? E aqui a norma ou o método, nesse caso aqui era referencial normativo, né? Do ensaio, tá? E aqui a amostragem, né? E também a norma de amostragem. Poderia aqui ser método do laboratório. Os critérios de avaliação, ou seja, os referenciais normativos. Então, a norma 17025 e todas as, né, como é 17025, então aqui estão os referenciais normativos e orientativos do Inmetro, as portarias relacionadas a esse escopo aqui, que tem a ver com esse escopo aqui, tá? O vocabulário internacional de metrologia, que é bom colocar por causa da terminologia que você vai usar no seu relatório. Lembra que eu falei a questão lá, o exemplo que eu dei? Chamar de corpo de prova, chamar de item de ensaio, né? Então, é bom colocar o VIN para você ir atender também a terminologia que está no VIN quando tem dúvida do que usar, tá? E aqui também a ISO 19011, que é a diretriz aí, inclusive, que é baseado, né, nesse nosso treinamento, esse nosso curso, tá? Que é onde dá as diretrizes, né, de como realizar um processo de auditoria de sistema de gestão, tá? Isso aqui é importante colocar, gente, tá bom? E aí, o critério, né? Esse modelo ainda eu estabeleço aqui qual o critério de classificação das NCs, porque caso a empresa não tenha ou não exija que seja usado o critério deles, então eu tenho o meu. Então, NC e oportunidade de melhoria. Então, eu sigo igual a CGEC, não faço outras observação e tal, é só ou NC ou oportunidade de melhoria, ok? Aí eu vou deixar um exercício também para vocês, né? Para os auditores e gestores. Se tem gestores aqui também, né? Ou são auditores que também são gestores, elaborar então um plano de auditoria, né? Para os requisitos, tá? 7.4, que é a amostragem, e 7.2 análises, e 6.2 capacitação de pessoas, tá? Então, elaborem, façam, né? Para vocês, como se diz, praticarem, né, o aprendizado aí dessa nossa aula, tá? E a base é a norma ISO IEC 17025/2017. Se você, né, vai formar como auditor aí de outro, né, como auditor interno somente, aí você pode fazer de outro requisito aí de outro referencial, desculpe, normativo, uma ISO 9001, 14 ou 45000 ou PVQPH, tá? De outra área aí que você permeie, tá bom? Não precisa fazer só desse. Mas lá sempre vai ter o requisito de amostragem, né, ou de análises, né, ou capacitação de pessoas. Sempre isso tem em todos os referenciais normativos, né? Então, aí você pode fazer, né, para praticar de outro referencial também. Aí lá no material de apoio vai estar os meus exemplos, tá? De elaboração de plano, que é esse um que eu falei que já vai estar corrigido. Eu vou colocar um preenchido lá para vocês já atualizado, com mais dados, mais organizado, que eu já atualizei. E também preenchido, sabe? Com os requisitos da 17025 para vocês verem como que funciona, né? Como que pode ser preenchido, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada, né? E até a próxima aula.